Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao PMcast, Força Pública em Marcha, o nosso podcast levando sempre muita informação da Polícia Militar até você. A ideia aqui é sempre aproximar a Polícia Militar de você, sendo o mais transparente possível. Mas antes de começar, aquele recadinho básico, se você ainda não segue a Polícia Militar nas redes sociais, basta procurar lá. Estamos em praticamente quase todas as redes sociais, viu? É só procurar @PMSP de Polícia Militar do Estado de São Paulo e começar a seguir a gente para conhecer melhor o nosso trabalho e acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui no Estado de São Paulo. Não é inscrito no canal aqui do YouTube? Então já se inscreve, ativa o sininho, que é para você poder receber todas as nossas atualizações. E antes de começar, eu vou agradecer ao estúdio Carijó Filmes, que está cedendo o estúdio, esse espaço aqui, para a gente poder levar muita informação até você. Roda a vinheta. E hoje aqui eu tenho uma equipe de peso, equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Zona Oeste da capital paulista. Eu estou com o Tenente Coronel Virgílio, eu estou com o Sargento Mazer, eu estou também com o soldado Hideki. Estou com o soldado Hideki. A gente trouxe hoje aqui uma ocorrência que a Polícia Militar encarou aí no dia 2 de janeiro de 2024. Vou deixar até para os nossos convidados apresentarem essa ocorrência. Vamos conhecer cada um. Comandante, muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia, a todos os nossos amigos que nos acompanham nos nossos canais da Polícia Militar. Um prazer estar aqui, Tenente Coronel Virgílio. Atualmente sou o comandante do 16º Batalhão, uma das unidades mais antigas dentro da área da capital e que sempre presente em ações de grande peso dentro do cenário aí da segurança pública da capital, em razão das suas configurações, como essa ocorrência que hoje aí nós vamos comentar alguns detalhes, algumas situações bem peculiares do serviço policial. Sargento, muito bem-vindo e vou deixar o espaço aí para o senhor. Obrigado, Patrícia. É um imenso prazer, né, estar aqui com vocês e podendo explicar aí também o pessoal, né, que está em casa acompanhando a gente aí. E eu sou o 3º Sargento Mazer, atualmente aí faço parte da 1ª Companhia do 16º Batalhão. Hideki, agora o espaço é seu. Obrigado. Sou o soldado Hideki, estou há 5 anos na Polícia Militar e 5 anos na 1ª Companhia do 16º Batalhão, no Pelotão Bravo. Hideki, sobre essa ocorrência, a gente ainda não passou para o pessoal o que vai ser, mas sobre essa ocorrência, em 5 anos de polícia, já tinha passado por algo parecido? Não foi a primeira vez. Já tivemos várias ocorrências de repercussão aí no Paraisópolis, né? Uhum. Mas nesse grau foi a primeira vez. Então vamos contextualizar, né? Foi no dia 2 de janeiro, tivemos um tenente baleado na comunidade Paraisópolis. É isso, né, comandante? Isso, exato. Só para que a gente possa entender, né, o cenário que antecede essa ocorrência, né? O 16º Batalhão possui várias, 4 companhias, né, que fazem o policiamento territorial. E entre elas, essa companhia onde trabalham tanto o Sargento Mazer quanto o soldado Hideki, que é a 1ª companhia do 16º Batalhão, que contempla uma região nobre da cidade, por assim dizer, né? Região do Morumbi, e também um extremo, que é a comunidade de Paraisópolis, né? Que possui características bem peculiares, né? Entre elas, apontadas atualmente até pelo IBGE, como sendo uma das maiores comunidades aí do Brasil, né? Superando até, dentro daqui da capital, uma outra comunidade grande, que seria o Heliópolis, né? Sim. Ela apresenta características peculiares pela densidade populacional, né? Então, nós poderíamos ter comunidades que têm as habitações de maneira esparsas, né? E isso, às vezes, é uma característica local que facilita a atividade policial, e outras que têm uma densidade muito grande, o que não é uma vantagem policial, né? E nem para quem mora lá, obviamente, não tem a intenção de que seja dessa forma, né? Por que eu menciono isso? Porque, obviamente, aumenta o grau de risco para todos, né? Aumenta o grau de risco para o policial que atua nessa região, né? Que atua sob condições muito mais difíceis, né? E aumenta também a dificuldade de você conseguir manter a continuidade de um trabalho sem a participação da comunidade, que é importante, que muitas vezes se sente acuada, tem receio,
né? Mas ela pode ter a certeza, como é o caso do Paraisópolis. Os resultados estão aí para provar exatamente isso, né? A polícia não vai se ausentar, não vai se omitir e muito menos deixar de agir aonde é necessário. A gente costuma ver muito por que a polícia estava naquele lugar, naquele horário. Perfeito. Foi uma ação da polícia militar que resultou nisso. Mas, na verdade, a gente vê um outro cenário, né, comandante? Exato. A polícia militar, muitas vezes nós somos questionados, né? Eu recebo constantemente questionamentos. Óbvio, é do jogo democrático, faz parte da nossa rotina e a polícia é uma instituição democrática por essência, né? Que atua dentro do Poder Executivo e, principalmente, sermos questionados sobre nossas ações. Isso é do serviço público, faz parte do jogo e entendemos muito bem sobre essa necessidade de ser, parecer e demonstrar a todo tempo que somos, né? E, às vezes, fico até feliz em dizer, né, fico feliz em saber que causamos essa inquietação e procuram toda vez que necessário em nós os dados sobre o que aconteceu, né? Sinal que estamos presentes em todos os lugares, inclusive lá, né? Eu acho muito importante esse trabalho que é realizado. Vejo patrulhas, equipes como a do Maser, do IDEC, né? Que acabam criando uma identidade com aquela região e tendo um conhecimento mais específico. É o que a gente busca, né? Isso não deixa de ser policiamento comunitário, né? É o conhecimento específico sobre aquela região onde o policial atua, né? Independente se é nos Jardins, se é no Morumbi ou se é dentro do Paraisópolis. Isso não importa. E aí vem muitos desses questionamentos, né? Por que a polícia militar estava fazendo uma operação naquele local? Não, ela não estava... Todo dia ela se faz presente lá. Ela nunca ficou ausente, né? E é justamente isso que muitas vezes gera um incômodo, né? Independente dos objetivos, se do crime organizado, se de algum setor específico, político ou não, não importa. A polícia nunca esteve ausente de lá, né? Então, era uma situação de rotina e, mais uma vez, uma incursão. É até engraçado comentar que, apesar dessa ocorrência ser no dia 2 de janeiro, várias outras ocorrências depois dessa data, talvez não com a mesma configuração dessa, surgiram. Assim como o comando já mencionou, né? Lá é um local onde tem uma grande concentração de integrantes do crime organizado, venda e distribuição de drogas. E estávamos em um patrulhamento de rotina, juntamente com o comando de força, e na qual decidimos, então, realizar uma incursão para verificar a fundo, né, esse ponto de distribuição de drogas. Sargento, para quem não sabe o que é a incursão, qual que é a diferença da incursão para o patrulhamento? A incursão seria um patrulhamento desembarcado com um pouco mais de profundidade, né? Eu costumo dizer que o policial em si, ele tem que ser curioso e ele tem que... E até aproveito, mas lembrando, né, a gente comenta isso, né? Comunidades como essa do Paraisópolis, ela tem uma malha de corredores, de vias que, ainda que fosse feito patrulhamento, só pode ser a pé. Sim. Não há outra forma de você... Não tem como, né? De moto seria inviável. Até porque tem corredores lá, o Maser e o BD que sabem melhor ainda, né? Porque estão todos os dias lá e a gente vai vendo as imagens aí, né? Não dá para andar nem de moto. Só nos resta a patrulha a pé, né? E a incursão é uma denominação de uma forma de fazer uma patrulha, né? Apenas isso, né? Então, não é uma operação que surgiu, né? É parte da nossa rotina de trabalho, né? Todo dia, ou você faz isso, ou então você simplesmente não passa lá. E aí corre aquele segundo problema, né? Torna-se um local onde não existe polícia. Não, lá tem. Tanto é que estão os dois aqui, né? Por favor, Márcio, pode falar. E aí nós iniciamos, então, esse patrulhamento a pé, né? Bem como disse o comandante aí. E em determinado local, a gente agiu com um pouco mais de cautela, porque sabíamos ali que realmente onde era o centro de distribuição. E ali várias vezes, não só pela nossa equipe, mas por diversas equipes, os policiais já foram surpreendidos e recebidos a tiros, tanto de fuzis, de pistolas, etc. Enfim. E aí entramos então na conduta de patrulha, quando a gente estava coberto, né, abrigados ali em uma parede, protegidos, né, em uma parede. De pronto a gente avistou um indivíduo armado já de fuzil no meio da rua, fazendo a segurança ali do ponto de distribuição. Um indivíduo armado de fuzil a que horas? 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, mais ou menos, isso.
E ali de pronto a gente conseguiu já verificar tanto era próximo, né, de onde a gente estava ali abrigado, que a gente conseguiu visualizar tanto o rosto dele quanto as vestes, né? Mas até, Patrícia, gostaria de fazer uma lembrança também, né? Que é um ponto que é interessante a gente lembrar. Era um dia de semana, não era isso? Era um dia de semana pós-feriado, né? Que tinha acabado de passar o 1º de janeiro. E a comunidade como um todo, vida normal, não é? O pessoal indo trabalhar, aquele fluxo de pessoas, a quantidade de pessoas que transitam nessas vielas nesse horário de manhã é um formigueiro. Era uma quinta-feira, comandante. Era uma quinta-feira, um dia de semana comum, pós-feriado, né? Quarta-feira tinha sido o feriado, então o pessoal já retomando aquela rotina, saindo de manhã para tocar a vida e fazer as coisas e tal, e preocupação zero por parte dos criminosos também com a sua comunidade, né? Que às vezes numa pseudo-conversa dizem que tomam conta, preservam. Mentira, né? Quem dá segurança e provê segurança é a polícia. E nesse momento que esse indivíduo visualizou as equipes, né? Ele avisou de dentro de uma os outros integrantes ali da quadrilha, eles estavam dentro de uma viela. Ele então gritou, polícia, polícia e tal. E eles vieram correndo, saíram dessa viela. Eram cerca de 5 indivíduos armados de pistolas, todos com pistolas em punho, e diversas mochilas grandes. Ali deveria ter quantidade de dinheiro, droga. Inclusive já foi apreendida ali máquina, né, de contar dinheiro, etc e tal, devido o fluxo ser muito grande, né? E esse indivíduo, então, ele ficou na contenção, com o fuzil, a fim dos outros indivíduos se evadirem, né, para outra viela, na qual a outra equipe, ela estava progredindo também, ela estava fazendo esse patrulhamento a pé, que seria a equipe do tenente que posterior, né? Numa outra ponta, né? Numa outra ponta foi baleado. E aí ali iniciou o primeiro confronto, haja vista o indivíduo tá de fuzil fazendo a segurança dos demais que estariam se evadindo ali com as mochilas, né? Essa contenção que o senhor falou foi o indivíduo ficar para trás e atirando contra os fazendo policiais. a segurança para garantir que os outros fugissem, né? E o Mazar conseguiu ver, o Hideki também conseguiu ver com clareza. Sim. Né? Ele não teria como ele falar que ele teria visto o armamento ou havido aquele primeiro confronto sem ter visto quem estava empunhando o fuzil, né? Que no caso ele pode até descrever melhor como que eram as características aí do criminoso, né? Não tem outro nome, que estava portando o armamento, né? E aí teve esse primeiro momento, né? O senhor conseguiu visualizar ali todas as características. O que aconteceu em seguida? E aí eles se evadiram para uma outra viela que ficava de frente para a viela na qual saíram os criminosos, né? E aí a gente, com toda a cautela, progrediu no terreno. E ali, no início da viela, já havia um rastro de sangue. Uhum. Porém, a gente não adentrou devido a outra equipe policial estar subindo. Ou seja, poderíamos ali ter um confronto amigo, né? Sim. Um fogo amigo. Tanto o disparo da nossa parte para com a outra equipe, da outra equipe para nós, e também dos criminosos, né? Então... Patrícia, eu acho interessante nesse ponto aí, assistindo as imagens, que acaba sendo a função dos comandantes que estão diretamente ligados à unidade, né? Que nesse primeiro momento, todos os policiais que estavam na equipe do Sargento Mazar, né, tiveram a tranquilidade em 2 pontos principais, que eu achei um ponto muito positivo, né? Primeiro, tem a tranquilidade de não se exceder até na quantidade de disparos, né? De revidar, obviamente, né? Mas em 2 pontos. Primeiro, de se abrigar, para não ter um grau de exposição desnecessário, né? É um jogo que não empata, né? Porque se empatar, perdemos. Né? Então, não houve uma exposição por parte deles, ainda que equipados, com equipamento de segurança, etc. Então, não houve essa exposição, que muitas vezes acaba sendo uma característica do policial, da proatividade dele, de querer ir para cima, mas ele não pode se expor, né? Porque ele é um profissional de segurança. A importância do treinamento, né? Treinamento, condicionamento. Então, eles tiveram a tranquilidade de não se expor demasiadamente, né? E também não agir com o excesso... não só pensando na questão da comunidade das pessoas que estavam lá, que também é um ponto importante, né? Mas também preservando a parte de equipamento do combate mesmo, né? Que eles tiveram ali a tranquilidade de não gastar tudo que tinha, sendo que não sabia nem o que viria pela frente, e acabou se confirmando, né? Então, estava só começando, né? Então, eles tiveram desses 2 pontos, foram 3 pontos aí importantes, né? A preservação da vida deles, né? O cuidado com os terceiros, os habitantes, as pessoas que estavam lá, porque era um dia... Luz do dia, quinta-feira, 8h30 da manhã.
né? Esse cuidado e a consciência tática de não gastar demais e ficar sem no caminho, Sim. né? Porque é uma tropa policial, né? Diferente dos conceitos que possam pensar aí, apesar das imagens que vocês vão ver, parecer que é um confronto da faixa de Gaza, não, né? É um confronto urbano na cidade de São Paulo policial. Então, são condições de equipamento do dia a dia diferentes. Isso demonstra até o que a gente está falando da questão da incursão militar. Não, é um serviço policial de rotina. Então, eu não ando com 15 carregadores, 40 metralhadoras. Não é uma tropa de combate de exército. Não, é um serviço policial de rotina. Aliás, tanto o Mazur quanto o IDEC e a tropa deles que trabalha junto com ele, é a mesma equipe que vai atender a briga de marido e mulher. Sim. É nessa mesma comunidade, essa mesma equipe que vai lá fazer esse atendimento e que vai fazer do alfinete ao foguete, né? Vai atender a briga de marido e mulher, vai atender o desacordo comercial, os maus tratos de animais, a mulher agredida pelo marido, né? A Maria da Penha, vai fazer tudo isso. E tomar tiro de fuzil. E vai tomar tiro de fuzil e vai conseguir rechaçar e vai conseguir fazer a prisão. Então, níveis de respostas de vários graus pela mesma tropa. É a mesma tropa. E, Sargento, continuando, nessa viela, então, os senhores tomaram esse cuidado, né, para não encontrar outra equipe policial? Exatamente. E ali, enquanto até conversávamos, né, entre si, o que fazer ou o que não fazer, em questões de segundos a gente ouviu, né, os disparos do segundo confronto. E aí, logo em seguida... Esse segundo confronto é o que a gente tem em imagem. Exato. Então, já vamos rodar, que o senhor já vai comentando E ali aí... como que tudo foi acontecendo. Tá bom. E aí, logo em seguida, a gente ouviu via rede rádio, comando baleado, sendo socorrido. Você vê, Patrícia, olha a dificuldade de se fazer um patrulhamento ou um policiamento numa região como essa, né? Não tem como descer nem de moto aí, né? E mesmo assim, as equipes estão lá dentro, estão se fazendo presente. Só desse corredor aí tem pelo menos 50 casas. 50 residências, né? E lembrando que ali tem que tomar cuidado para identificar quem é o criminoso, quem é o morador que está ali, né, naquele momento. Eu não sei se o nosso pessoal da mesa consegue voltar um pouco e fazer uma pausa em alguns momentos, né? Que são 2 pontos que chamam a atenção, né? O primeiro, aí nessa sequência, a dificuldade, se ele puder até dar uma pausa aí do cenário, Sim. Né? Nem com drone eu consigo ver esse corredor. E já fizemos muito também, né? Mas até com drone eu tenho essa dificuldade. Olha, condição de luminosidade, condição de deslocamento, a velocidade de deslocamento da equipe para poder fazer essa incursão, né? Sabendo que lá pela frente vai possivelmente encontrar alguém armado de fuzil. É um terreno bem acidentado, né? Extremamente. São muitos Né? buracos, Cada degraus. porta uma casa. Né? Cada porta uma casa. Aqui já é o segundo ponto, né, Aí Sargento? já é... Onde estava o tenente, que acabou sendo nome. Ele é o que está portando. Essa câmera é dele, né? Certo. Você vê, ó, ele se posiciona. Se puder dar uma pausa aí, ele se posiciona. Ele já ouviu os disparos que foram o primeiro confronto, porque são próximos os pontos, né? De onde estava o Mazur desse primeiro confronto. Ele ouviu, sabia que eles viriam nessa direção. E aí ele identificou. O ângulo da câmera não mostra porque ele está abrigado no peito, né? Mas ele visualizou. E aí já houve o primeiro disparo. Foi quando, na sequência, ele tomou um tiro de fuzil. Aqui, a gente consegue identificar no cantinho. Veja só, ele toma um tiro de fuzil de imediato. E isso é importante do treinamento, né? Ele fez o primeiro estancamento. Na sequência, se puder voltar só um pouquinho, dá pra gente visualizar a imagem lá na ponta. A equipe dele fazendo a cobertura. Aí, ó, tá ótimo. Vai ter uma equipe aqui em cima, a equipe estava junto com ele, é o outro oficial, o tenente. Aí, ó, exato. No o outro cantinho, tenente, exatamente. Pra quem tá assistindo aí superior. direto, é o cantinho superior esquerdo, aparece. Ele continua fazendo a cadência de disparos. O tenente insiste ainda em fazer mais um disparo, mesmo já alvejado, o sangue começa a pingar, né? Porque rompe algum vaso, enfim, né? Era impossível continuar. Aí eles fazem a contenção ali do braço do sangramento. Depois ele vai aplicar os conjuntos de APH tático, as medidas próprias para poder fazer a contenção do sangramento, que era importante. Porque existe esse treinamento, né, comandante? No Perfeito. combate, fazer tanto o policial nele mesmo, né, esse primeiro procedimento ali para poder ser resgatado. O princípio, né, do APH tático, né, o IDEC aí bem paramentado. A gente consegue, inclusive, mostrar, né, Exato. os senhores... Tá aí o Então, IDEC APH tático, torniquete.
né? O conceito do APH é a auto, né, aplicação. Né? Às vezes, em razão da emergência e do cenário, ele pode até fazer a aplicação no amigo que está ali, né? E nós já tivemos vários casos da Polícia Militar até de aplicar em um civil. Sim. Né? Mas o objetivo é a auto-aplicação no militar. Né? Para os civis existem o próprio Corpo de Bombeiros, existem outras medidas que podem ser colocadas, né? Mas o tenente conseguiu fazer a aplicação, depois na sequência, primeiro ele fez a saída estratégica do local, o motorista que estava junto com ele e o outro aspirante que estava na equipe fizeram a contenção, continuando a fazer os disparos cadenciados, com os mesmos cuidados que o Maser e o Deck tiveram naquele primeiro, né, confronto, e acabaram fazendo a retirada do local. Né? Esses criminosos, não sabíamos até então, né, Maser, se eles haviam sido atingidos ou não tínhamos essa informação, porque tudo ali no calor do cenário, né? Vocês percebem, na câmera é muito fácil, às vezes a gente vira comentarista de futebol, né? Por que ele errou o chute, né? Mas tudo isso aconteceu em 30 segundos. Em 30 segundos tudo tinha acontecido, né? Então, as decisões que por vezes são feitas aí por horas, né? Eu estou fazendo um conceito de reação em tempo real, imediata, sob pressão e um estresse de vida ou morte. Não dá para equiparar. O tenente ele foi socorrido, então, depois dessas imagens que a gente viu, e em seguida os senhores continuaram para poder localizar esse criminoso? Exatamente. Aí eu peço até que o Maser e o Idec comentem nessa parte e, assim, fica aqui até externando, né, o parabéns para eles aí com o áudio. Essa imagem já da já localização, é do local, né? Já é do local. Deles dando sequência. Como foi que chegou nesse local? Depois que a gente ouviu que os demais disparos lá e o tenente avisado aí que havia sido baleado, estava sendo socorrido, eu reuni então os demais policiais, né? E nos concentramos onde estávamos e iniciamos ali uma conduta de patrulha. Essa conduta de patrulha, ela é uma progressão no terreno com um pouco mais de técnica e cautela, né? E aí fomos verificando ponto a ponto. E aí nesse local aí, o Hideki visualizou uma grande quantidade de sangue. É importante salientar que mesmo a gente seguindo os rastros de sangue, tinha locais lá que o rastro sumia. Haja vista aí, alguns moradores já estavam jogando água, varrendo, para poder despistar, né? Os rastros deixados ali, a fim de não o localizarmos, né? E aí o Hideki me chamou, chefe, tem muito sangue ali, vamos verificar, etc e tal. E aí iniciamos, então, essa incursão nessa escada. Ao subir o primeiro lance de escada, já foi localizado ali o fuzil. Pedi para voltar até a imagem, porque aparece, né? Essa é uma imagem da câmera corporal do senhor. Isso, essa é da minha câmera. E a gente vai avançando. Aqui embaixo já vai aparecer. Aí logo no primeiro lance... Aí ele acha o fuzil. Isso. E a camisa dele, né? Isso. Aí logo... Essa camisa é a que ele estava usando. Exatamente. Essa camisa de cima ali, azul, verde, água, né? Não sei muito bem. É a camiseta que ele estava, né? Utilizando no primeiro confronto. Quando a gente avistou ele estava fazendo a segurança do ponto de distribuição de drogas lá. E aí a gente localizou a camiseta que ele estava ali, o fuzil que ele estava portando. E depois, né, acredito que vai dar para colocar uma imagem aí, vai dar para ver que a empunhadura do fuzil... Ali dá para ver, volta ali, ó, por gentileza. A hora que ele joga a lanterna, dá para ver também, acredito eu, que a empunhadura... ela tá sem a empunhadura, o fuzil. Tá quebrada, ali, né? Embaixo, tá isso, quebrada. ali embaixo. Tá né? quebrada. Isso, exatamente. Bem nessa região. Ali tá quebrada a empunhadura do fuzil. Depois, a hora que a gente localiza ele tá com um disparo na mão, que é a mesma mão onde o tiro do fuzil atingiu. E aí fragmentou, né? Como pegou um ponto rígido ali, ele fragmentou. Então pegou a mão dele, bem como a empunhadura do fuzil. Esse aí, vamos até soltar o áudio, porque tem o áudio da abordagem, né? Sim. Vamos ouvir. Coloca a mão onde eu posso ver. Coloca a mão onde eu posso ver. Bota a mão aí, viu? Bota a mão. Coloca a mão onde eu posso ver. Bota a mão aí, viu? Bota a mão, viu? Vai, bota a mão. Vai.
Vira de costas pra mim. Vira de costas pra mim. Vira de costas pra mim. Coloca a mão pra trás. 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 Coloca a mão nas costas. Nas costas. Algema ele lá. Algema ele lá. Copom, portal. Copom, positivo. Aciona o resgate, Copom. Um indivíduo alvejado e um fuzil na mão. Não esquece essa. Comandante, o que a gente pode falar desses procedimentos aí da abordagem? Então, Patrícia, assim, logo de primeira análise, a gente consegue verificar que foi assim uma atuação excepcional, né? Realmente digna de elogio e, enfim, e todos os demais detalhes que foram apontados, né? Que levaram ao êxito da prisão do agressor do tenente, né, que foi autuado por tentativa de homicídio, né, contra o oficial. Né, tá demonstrado de maneira nítida na imagem, né, e pelo próprio reconhecimento dos próprios policiais que participaram do primeiro confronto e do segundo, né, dessa localização. Né, a nossa policial feminina também junto lá presente, que trabalha lá junto daquela região, né? Então, as condutas que os policiais tiveram, a tenacidade, a perspicácia de localizar aquele rastro de sangue, de não desistir após haver 2 confrontos sem saber ao certo de quantos indivíduos armados de fuzil estavam naquele local, quantos criminosos teriam lá, impossível saber naquele momento, mas em momento algum eles largaram a intenção principal, que era vamos capturar quem temos que capturar, né? Independente do resultado. E eles foram até o final. Então, foi uma atuação, assim, no meu ponto de vista técnico, né, excepcional pela coragem da equipe, e acredito muito em razão do fruto do conhecimento técnico, né, do profissional de segurança, né, que ele vai ter a sua segurança de trabalhar com base no seu conhecimento. Ele tinha o equipamento necessário, ele tinha o conhecimento necessário, né? Então, ele acreditou no resultado e foi buscar, né? Que localizou o rastro de sangue, continuou verificando a possibilidade, acionou o restante da equipe, chamou a atenção para isso e, a partir dali, seguiram aquela trajetória. E mesmo achando depois o fuzil abandonado na escada, não era garantia nenhuma do que ele não tivesse nenhum outro tipo de armamento, então, uma granada de mão, ou qualquer outro tipo de artefato que pudesse investir contra a equipe. Porque o que esperar de um agressor que já havia efetuado disparos de fuzil contra o policial? Né? Qualquer coisa. Né? Inclusive o lançamento de uma granada de mão. Hideki, você era o policial que estava do lado? Sim, senhor. Verbalizando e falando, sargento, pode ir? Sim. Como que foi para você, né? Em que momento ali você identificou os rastros de sangue? A gente foi até o local, né? A gente foi seguindo o rastro de sangue. Aí, naquele ponto, o rastro acabou. Ele parou ali, a gente falou, ó, deve estar dentro de alguma residência. Começou a visualizar a residência, bater na porta. Aí, na escada, já deu para ver lá em cima uma poça de sangue, né? No corrimão. Então, ele foi subindo e se arrastando na escada. Eu chamei o sargento, a gente subiu, aí já localizou o fuzil no chão. Não se precipitou, né? Não teve a ação. Sim. Foi um conjunto que deu tudo certo, né? Não houve a precipitação por parte dele, né? Por parte do Maser, né? Por parte das outras equipes que estavam junto. Havia mais uns 7, 8. Sim. O pelotão, né? É um trabalho de equipe, né? Um trabalho de pelotão, né? Acho que a grande força, a grande potência da Polícia Militar sempre foi o conjunto. Né? O confiar no parceiro, confiar né? no parceiro, Confiar no isso parceiro. aí, né? Um bom pelotão, uma boa equipe que participa de um bom pelotão, que participa de uma boa companhia, que faz parte de um bom batalhão. A gente tem falado aqui a todo momento da técnica, do profissional, mas existe uma pessoa por baixo dessa farda, que a gente sabe, e não é fácil, né, sargento, Hideki, comandante, atuar numa ocorrência que você sabe que um parceiro já foi atingido por fuzil, por tiros de fuzil, e ainda continuar. Como que é para os senhores? E aí eu estou perguntando para a pessoa mesmo, não é o profissional treinado e eu sei o que eu vou fazer naquele momento. Como que é isso? Às vezes vai falar, né? E vai parecer que é historinha de... Mas eu sempre tive o sonho de estar aqui. E ser integrante da Polícia Militar. Desde os meus 7, 8 anos aí, eu sempre quis. E aí eu tentei, bem jovem, né? 19, 20 anos, já comecei a tentar ingressar na Polícia Militar. E aí, por
cargas d'água do destino aí, eu acabei reprovando por 2 vezes. E aí, na terceira vez, eu acabei sendo agraciado, né? Com essa vaga na Polícia Militar. E de lá para cá, vim adquirindo conhecimento, errando, acertando. E, graças a Deus, consegui chegar até aqui. E hoje estou sargento, né? Com muito orgulho. E se fosse há 11 anos atrás, se pudesse fazer uma escolha novamente, qual é a profissão que você escolheria? Eu escolheria novamente ser policial militar. Porque eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço e, enfim, é isso. E aí, nesse momento aí, é um misto de sentimentos, né? Você querer fazer justiça, porque você ouviu um companheiro seu que, além de ser um comandante, também é um amigo de tomar um café, de tomar uma água, de jogar uma bola, de dar risada, etc. e tal. Então, a gente realmente acaba sendo uma família, né? Então, é um misto. Você acaba querendo fazer justiça. Vou falar para você que muitas vezes você fica receoso, para não falar com medo, né? Mas você fica receoso, você fala, meu... O medo é humano, né, mano? O medo é humano. Exato, faz parte. O medo é humano. Quem não tem medo ou é um tolo, ou vai ter uma vida curta nesse serviço, porque o medo te preserva. Sim. Né? E aí, e por mais que todas essas emoções gritando, devido ao treinamento e toda a experiência também, né? E aí você acaba sendo um pouco mais racional e agir com o profissionalismo de encarar a missão. Porque a nossa missão é essa, assim como o comandante falou. A nossa missão é lá, o que a gente tem? Tem um indivíduo que disparou contra um tenente, etc e tal, e ele já cometeu um crime. Então, nós vamos lá, vamos capturar o agressor e vamos fazer o bem, né? Em prol da sociedade. Porque ali a gente também sabe que tem muita população de bem, né? A maioria em si é a população de bem. Então, a gente está lá também para preservar a vida deles, para fazer a segurança deles, para apoiar eles. Então, na verdade, no resumo de tudo, foi o sentimento de dever da missão, de cumprimento da missão, né? E aí, graças a Deus aí, ao conhecimento e a disposição de toda a equipe aí, concluímos com êxito, né? Um ajuda o outro. Né? Sim. Hideki, você falou que foi a primeira ocorrência que, nessa magnitude, né? Sim. Fuzil foi. Que você atuou. Como foi, então, para você, para a pessoa? A gente já vai preparado para o confronto, né? Querendo ou não, a gente está no local ali hostil pra gente, né? Tem população de bem, mas também tem um crime organizado atuando naquela área. A gente fez do que devia ter sido feito. A gente não errou. Felizmente o comando foi baleado. Não por erro dele, mas sim do agressor que estava armado de fuzil numa viela. Então, psicológico não afetou em nada. A gente está preparado para isso, a gente faz os testes para isso, a gente treina para isso. Então... É a segurança do treinamento, né, do conhecimento. Eu vejo, assim, né? É engraçado, nós aqui na mesa compomos fases da polícia, né? O Hideki com 5 anos, o Mazer beirando daqui a pouco os 15 anos, e eu com 30 completo, né? Vendo etapas, né, da polícia, né? Ciclos da vida da polícia, e misturo nisso daí, além do lado policial, né? O lado comando, né? Hoje aí da unidade, e que tem uma preocupação específica com eles, e eu acredito que também, sem dúvida nenhuma, a preocupação do comando geral, né? E ressalto isso daí para principalmente todos os que nos acompanham aí, né? Que o nosso homem, a preocupação do comando também é com essa descontaminação dele, porque não é natural, não é normal e não é uma situação corriqueira o nosso homem passar por uma situação de confronto dessa e depois simplesmente ele ir para casa, conversar com a esposa sobre a nota baixa do filho na escola, ir no mercado fazer compra, verificar o condomínio, se tem que pagar a mensalidade e coisas. Cenas do cotidiano que todos nós temos e somos. Eu trago até humanos normais. Trago até mais um comentário, né, que é muito comum da gente ver. Foi policial, se transformou em policial militar, se tornou policial militar, sabia que era para isso. É isso aí. Só e que não é, né? Não é. Né? Você falou, não podemos normalizar. Não existe um botão seletor que você vira no modo polícia e depois no modo vida comum social. Somos humanos normais. Né? Inclusive, com todos
os prós e contras que envolvem essa sobrecarga de informações de um confronto de fuzil que observa em qualquer lugar do mundo onde encontra esse tipo de situação, o tal do estresse pós-traumático de confrontos, e nós temos o suporte psicológico por parte da instituição, sim. tudo isso, né? Mas, assim, não é da rotina do ser humano achar que depois de uma situação como essa, eu simplesmente vou no mercado, empurrar o carrinho e verificar o preço do ovo, do café e tal, e ter um comportamento normal, social, familiar, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Então, eu como comando tenho que me preocupar com a descontaminação do policial que está há 12 horas num ambiente hostil como esse e, às vezes, nesse tipo de confronto. Então, esse turnover, vai, volta, liga de novo no botão, desce de novo a chave, vai de novo, todo dia, isso com o tempo você sucateia. E muitas vezes o próprio policial acaba não percebendo esse misto de sensações e sentimentos, né, de adrenalina, de carga de adrenalina, que ele vai sendo submetido ao longo do tempo. Cabe a nós, a todo mundo, né? Dentro do próprio pelotão, dentro do próprio batalhão e a própria unidade, o próprio comando, que procura sempre abrir janelas aí, oportunidades, que hoje nós vemos exatamente até assuntos como esse, né? Uma roda de profissionais conversando, debatendo temas como esse, para que sirva esse alerta para os nossos policiais, né? E é importante porque às vezes é uma realidade que não chega, né? Exatamente. Então é importante da gente mostrar. E para a gente trazer o desfecho dessa ocorrência, sabemos que tivemos um criminoso preso, um tenente baleado. Como que está esse tenente hoje? Pois é, o tenente ele continua ainda sobre afastamento, né? Ele está afastado em razão do próprio ferimento. Graças a Deus, por incrível que pareça, né? Foi uma perfuração de fuzil que teve entrada e saída na sua mão. E até mesmo pela questão do tipo de munição, aqueles que são mais conhecedores e gostam do assunto, né? De uso de munição, disparo com armamento mais pesado, né? Por incrível que pareça, a distância era até relativamente pequena pro armamento dessa potência, né? E isso acabou minorando o tipo do ferimento, né? Porque se fosse uma distância um pouco maior, o dano seria maior pela potência do projétil que estaria no seu auge, né? Então isso acabou ajudando um pouco, né? Quase que ambos os casos, porque o criminoso também acabou sendo favorecido nessa relação, né? Mas o tenente sofreu uma lesão relativamente grande na mão, passa aí sobre afastamento, vai fazer uma sequência de cirurgias, depois entra numa sequência de fisioterapia, e é um profissional que, infelizmente, eu acabo tendo ele afastado por minimamente 6 meses. Minimamente 6 meses, né? E se tudo der certo, se Deus quiser, sem sequelas. Sim. Né? O risco sempre existe, né? É o risco policial, né? Além da cicatriz de combate, né? Que é inevitável, né? O risco de haver alguma sequela de motricidade. Mas acredito que não será o caso pelos indicativos que a gente já vai acompanhando e, por incrível que pareça, pela gravidade que foi o disparo. O criminoso foi atingido também por um disparo na mão, que, em princípio, basicamente arrancou o polegar dele, né? O que nos dá, aliás, né, o Mazar, foi uma das coisas que chamou a atenção, o Mazar bem comentou aí, e Deck também, que não havia sombra de dúvidas que havia sido ele o autor. Porque a forma que ele empunhava, segurando o fuzil, fez com que o projétil o atingisse, né, Mazar? Você olhou lá bem na hora lá e viu que foi exatamente onde o projétil atingiu. Acho que o Deck também percebeu isso daí lá no local. O tiro do fuzil atingiu a empunhadura, não foi isso? Empunhadura. E pelo dano ali, possivelmente, foi o do tenente que efetuou o disparo, mesmo baleado. Uhum. Foi aquele outro último tiro ali que a gente viu que ele... Ele estava com um FAL 762, né? Uhum. Então, pelo dano da empunhadura e da mão dele, a gente pode levar a crer que foi do disparo dele. E assim como o comando falou, não há sombra de dúvida que foi esse indivíduo aí que atentou contra a vida, né? Desse profissional de segurança pública. O detalhe da coronha da empunhadura foi... Isso. A empunhadura ali, que com o disparo, né? Quando atingiu ali, fragmentou, destruindo ali a parte do fuzil onde ele segurava, bem como a mão dele, né? Assim como a gente também reconheceu a fisionomia, a vestimenta, etc. Porque naquela situação deu para ver. Sim, exatamente. Estávamos relativamente próximos, né? Ele estava até com a marca da bandoleira, que ele estava utilizando com o fuzil, né? Estava com a marca de sangue. Então, Olha, não há sombra de dúvida quem atentou contra a vida do policial, não há sombra de dúvida quem disparou, não há sombra de dúvida de nada dessa ocorrência aí. Em todo esse contexto,
um homem preso, ele estava baleado com todos esses indícios e tivemos também um fuzil apreendido, o criminoso está preso. Gostaríamos que fosse até esse desfecho, né? Infelizmente, deixo até bem consignado, né? A Polícia Militar faz o trabalho dela e realizou aí com primazia dentro de todas as regras do melhor direito, né? A detenção, localização, detenção e condução desse preso, seguindo todos os mais rigorosos conceitos que poderiam ser aplicados, inclusive o uso das câmeras corporais, em todos os conceitos do que poderia ser feito na parte policial, né? Infelizmente, por questões do direito, e aí entendo até que faça parte do jogo democrático, que, enfim, entrando um pouco fora da questão jurídica, mas o criminoso que foi detido, e vocês viram ele na ação, prontamente reconhecido, né, e filmado como sendo o ator, ele foi solto 5 dias depois. 5 dias. Acabou ficando em torno de 15 dias, porque quase 11 dias ele ficou hospitalizado em razão do ferimento. Mas assim que feito os próprios curativos, toda a parte na questão clínica, ele foi colocado em liberdade por decisão judicial. E a gente traz outra questão que é a reincidência, né, comando? Então, hoje os senhores vão sair daqui, vão voltar para o patrulhamento, correndo o risco de encontrar. E acredito que durante essa rotina de patrulhamento também encontrem outros criminosos que são presos com frequência. Pois essa é uma questão, o nosso secretário, ele frisa muito essa questão, né, sobre o chamado retrabalho, né? Já não basta o trabalho já é trabalhoso, né? Já dá trabalho fazer o que foi feito aí, essa ação, e conseguir esse resultado. Agora imagine se eu tenho que fazer 5 vezes a mesma coisa para obter o mesmo resultado. Esse mesmo bandido hoje é bandido, não existe outra definição para quem comete o crime. O criminoso, o bandido, como seja melhor a colocação, né? Mas hoje ele pode estar no mesmo lugar, portando o mesmo tipo de armamento, fazendo a mesma coisa. O meu policial está 6 meses, no mínimo, afastado, com risco de sequela, né? E, principalmente, é difícil você conceituar quando você conversa com policiais de outros países, de outras regiões, aí, principalmente quando a gente fala do conceito polícia, né? Que ele encontra o mesmo criminoso 10 vezes preso pelo mesmo crime. Eles não conseguem entender. Eles falam, não, deve ser alguma coisa errada. Não pode ser. Então, o retrabalho torna-se, além da reincidência criminal, esse retrabalho feito pelas polícias é um grande dificultador, né? Então, é como se você tivesse que o tempo inteiro demonstrar que você é competente para fazer aquilo. Mas a equação não fecha. Sim. Né? A equação não fecha. E gera todo um mecanismo que dificulta para nós a ação policial propriamente dita, né? Repito, eu não questiono uma decisão judicial, não é isso. Eu coloco na ponta do lápis, né, como vou usar o termo qualquer empresa faria, né? Por que essa empresa tem que fazer 10 vezes o mesmo trabalho? A equação não fecha. Eu não posso fazer 10 vezes. Isso é ruim para toda a cadeia judicial, né? É ruim para quem prende, é ruim para quem instrui o inquérito, a polícia judiciária, é ruim para quem julga o processo, que eu tenho que usar o mesmo mecanismo que já é extremamente custoso, né, para a gente poder utilizar todo esse processo para fazer para o mesmo cliente, né? Então, é um sinal de que precisamos modificar algo para otimizar o serviço policial, né? O serviço de justiça, a polícia judiciária, toda a estrutura que envolve a justiça, né? A justiça. E, ao mesmo tempo, eu criar mecanismos para que a tropa, né, para que os homens que trabalham com serviço de polícia ostensiva, preventiva, fardada, continuem se sentindo motivados a executar esse serviço. Patrícia, veja a dificuldade que eu tenho hoje de recrutamento, né? Isso em todas as polícias. Tivemos contato recente aí com policiais da Califórnia e de outras polícias que se encontram num cenário muito comum com esse, né? De ter dificuldades, às vezes, no recrutamento de jovens. Um jovem de 20, eu entrei na polícia com 18 anos. Né? Sabe quanto? Daí com 20? 26 anos. Entrei com 20. Entrou com 20 anos, não sei quantos anos. Eu comecei com os 19, né? Mas então, eu com consegui 19 anos. 22 então, anos. é um momento do jovem que ele é extremamente idealista.
né? Ele acredita, ele quer, ele busca. E nós vamos percebendo hoje, como eu convenço um jovem de 19 anos a falar assim, entre, vem comigo, me segue, né? Vou te dar treinamento, condição, uma farda, você vai pegar aí um fuzil e nós vamos descer sob essas condições num local como esse e você vai passar por isso, né? Como que eu crio um mecanismo de incentivo para ele acreditar, né, que vale a pena executar esse tipo de missão pelo bem da sociedade, né? Com o tempo, nesse tipo de estrutura, você vai começar a ter dificuldades de recrutamento, porque ele vai começar a não acreditar. Isso é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né? Eu tenho que acreditar, porque não há outra forma de fazer o meu homem trabalhar nesse tipo de serviço se não for por idealismo, né? Ele tem que fazer... O Mazur usou as palavras próprias sobre isso, né? Ele faz por amor. Porque se não for exatamente nesse sentido, ele fala assim, eu acredito, eu gosto, eu me sinto bem, a farda não é pesada para quem faz com amor. Não é um peso, né? Simplesmente é um complemento da sua crença, daquilo que você acredita, do seu idealismo. Então ela não traz peso nenhum, ela traz um conforto. Comandante, para a gente encerrar, né, já caminhar aí para esse encerramento, a gente viu aqui um fato, uma ocorrência, entre inúmeras que os senhores atendem diariamente. A gente teve aqui um fuzil apreendido, mas os dados que o senhor estava apresentando para a gente antes do início, né, do PMCast, eles são impactantes. Pois é. Essa companhia, eu vou usar somente o caso, a comparação dessa companhia, que, repito, né, a primeira companhia, que é onde o IDEC e o Mazur trabalham, né, ela contempla Paraisópolis, mas ela não é exclusivamente o Paraisópolis. Ela tem outros, nós chamamos aí subsetores, outras regiões, outras áreas territoriais, e na qual, dentro desse conjunto aí, um subconjunto é Paraisópolis, né? Que por si só já é maior que, vou dizer que sem sombra de dúvida, mais de 50% dos municípios de São Paulo. Paraisópolis tem mais de 150 mil habitantes, sem dúvida nenhuma, né? Então, imagine uma cidade dentro de uma companhia. Então, nós tivemos em 2024, que foi um ano de produção relativamente grande, né? Fruto do trabalho deles, né? Fruto do trabalho deles, que, para você ter uma ideia, só da Polícia Militar, dentro daquela região do Paraisópolis, foram mais de 2 toneladas de drogas apreendidas. Assim, pelo 16º, pelo policiamento de choque, que sempre se faz presente, né, com o comando de policiamento de choque, com as medidas adotadas aí pelo secretário de Segurança Pública e com outras tropas que também nos apoiam, né, dentro das operações, como a Paz e Proteção, que é uma operação permanente que existe dentro da região ali do Paraisópolis e que busca combater atualmente aí seriam os pancadões, os baile funk, mas diretamente acaba entrando o pancadão. Só que de forma efeito colateral, todos os crimes satélites que envolvem a questão do pancadão. Ou seja, o consumo de entorpecente, prostituição infantil, né? O roubo de veículos que ficam orbitando todas essas regiões. Só para ter ideia, depois da instalação da Paz e Proteção, que é uma operação que começa em abril, por volta de abril de 24, nesse período de 24, houve uma queda de 30% nos índices criminais da região. É bastante coisa. 30% é um universo gigantesco, né? Na queda de roubos, na queda de furtos, na queda de homicídios. Com a presença policial. Com a presença policial dentro dali, né? Porque simplesmente não tem mais. Acabou, né? Vão haver pontos de insistência, né? Que é uma eterna luta do gato e rato, bem contra o mal, né? Mas aqueles mega bailes com ruas tomadas e que engana-se quem acha que a população gosta. Não, ninguém gosta. Gosta só quem está ali, né? No meio da bagunça. Quem mora ali, que não consegue fazer nada... Vai ter que né? trabalhar no outro dia, Tem que trabalhar no outro dia, manhã. tem pessoas de idade, tem Exato. crianças. Vai Só se sentir desconfortável de sair de casa em determinados horários. E se sentir hostilizado, porque como que eu vou me manifestar que eu não gosto disso? Então, o direito de um vai até onde começa o de outro, né? E quem está nesse meio para garantir essa balança? A polícia, né? Garantir exatamente esse equilíbrio, né? Veja só, 2 toneladas de droga, não tem implantação de maconha dentro do Paraisópolis, e nem de cocaína, né? Não tem trilho de trem, não tem rodovia que corta lá dentro, não chega a droga de helicóptero lançada com paraquedas, ou seja, essa droga entra pelos diversos pontos, né? Que acabam tendo nessas questões. E cabe a nós fazer o policiamento lá dentro.
mais de 20 fuzis apreendidos em um ano, dentro daquela mesma região. Fora as outras armas, né? Estou falando somente de fuzil. de fuzil, né? Não estou usando as outras. É um número que... E lá dentro não tem fábrica de fuzil, né? Então, o que antes o crime acreditava ser um celeiro, né? Um galpão de armazenamento, uma área, uma zona franca, deixou de ser, né? E não vai se tornar novamente, né? Então, cabe a nós controlar a pressão. Vamos controlar com técnica, com empenho, como foi visto aqui. O estrito cumprimento do dever legal, né? Dentro dos ditames da lei. O que nos falta muitas vezes é esse complemento, né? Penso eu ali como policial, né? A justiça é aplicar o equilíbrio nesse desequilíbrio. Eu não posso ter um policial mais de 6 meses afastado com risco de sequela e o autor desse crime estar na rua em menos de 5 dias. Isso aí falo eu, o cidadão Virgílio, né? É um tapa na cara do cidadão, né? E aí agora volta o tenente-coronel policial. Para mim é um peso demais eu pedir para os mesmos homens retornarem para o mesmo local sob as mesmas condições e falar, vai lá e pega ele de novo porque a primeira não deu certo. Não posso, né? Mas será feito. Será feito porque a Polícia Militar está aqui para isso, nós temos condições para isso e vamos continuar, independente das dificuldades que possam aparecer. O nosso serviço é esse. 200 anos, né? A empresa é forte e vai continuar trabalhando, que venham mais 200. Assim será. Eu agradeço demais a participação dos senhores. A conversa, eu acredito que tenha sido muito, muito enriquecedora. A gente poder levar essa realidade, né? Esse outro lado para a sociedade, para a população. E antes da gente encerrar, eu vou deixar aberto, então, o microfone, a câmera ali, para as considerações finais. Então, vamos começar com o comandante. Eu agradeço a todos por compartilharem, nós pudéssemos compartilhar um pouco do que é essa vida do cotidiano, né? Aqui dentro da Polícia Militar, do nosso serviço, né? A gama de serviços que a polícia oferece são gigantescas, né? Desde o bombeiro, trânsito, o policiamento ostensivo urbano, rural, assim, são vários cômodos de uma casa gigantesca, né? E que é uma casa de uma família muito grande e muito bonita de ver quando estão todos os irmãos reunidos. E, repito, né, a grande força dessa família, dessa polícia, é estarmos todos na mesma casa, né? É uma empresa sensacional, é uma polícia, é uma família muito grande, né? Então, concito a todos aqueles que gostam da atividade, que prestigiem, que acompanhem, né? E aqueles que se sentirem em condições, venham fazer parte, porque as portas estão sempre abertas, né? Precisamos sempre de gente com vontade e com coragem para continuar a nossa rendição aí e somar ombro a ombro com a gente aí no combate do dia a dia. Muito obrigado. Sargento, agora o espaço é do senhor. Agradeço a oportunidade, né? A você que nos acompanhou até aqui. E dizer que nenhum de nós, né, é tão forte e bons quanto todos nós juntos. Então, eu agradeço a Deus, acima de todas as coisas, e eu vou estar aqui, né, cumprindo a minha missão em prol da Polícia Militar e pedir a você, para que você possa continuar acreditando no bom trabalho exercido pela Polícia Militar, que é uma empresa séria, que age dentro da legalidade, e estamos aqui para preservar vidas e também para proteger você, cidadão de bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até aqui nos ajudou o Senhor. E daí, agora é você. Agradeço a oportunidade e mostrar, né, pelo menos uma das nossas ocorrências da nossa área aí. E estamos aí, vamos continuar o nosso serviço com total excelência e profissionalismo. E para você que chegou até aqui, a gente pede... Deixa o seu comentário, a gente quer saber a sua opinião, mas mais do que isso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, ajuda a gente a levar informação da Polícia Militar para todo mundo, fazer com que essa informação chegue. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já
se inscreve aí, ativa o sininho, porque assim você vai receber todas as nossas atualizações. Estamos também em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, a gente tem um canal no WhatsApp. É só procurar ali por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, a gente está te esperando no próximo episódio.